Eu vou juntar duas aqui, que são direcionadas ao ministro Ciro Gomes e dizem respeito ao mesmo tema, Michel Temer, né? Michel Temer de antes, agora e do futuro, uma interrogação, e uma outra que o Renato pergunta, caso o golpe seja vitorioso, o presidente Temer terá melhores condições para superar a crise econômica? Eu quero ser delicado e às vezes a minha opinião é um pouco descuidado, mas eu agora estou sentado e aí o sangue fica mais acomodado. Eu não tenho percepções simplórias da vida brasileira, eu não tenho mais direito de fazer isso. Então eu queria dizer com muita segurança, e sei muito bem de novo o que eu estou falando, e creio que isso não é jactância, é porque o discurso sem exemplo no Brasil já não vale mais nada, que há vários PMDBs, como há vários PTs, há vários PSDBs, nenhum deles é intrinsecamente mau, nenhum deles é intrinsecamente bom, e o que lamento no Brasil é a prevalência dos safados sobre os decentes. Então eu, por exemplo, teria muito orgulho, sempre tenho orgulho de dizer para os meus filhos que eu sou amigo desse grande brasileiro que está aqui ao meu lado, o governador Germano Rigoto, que talvez tenha pago, como eu prefiro pagar também, um sacrifício imenso para se manter reto, respeitado e coerente, como sempre foi, ainda mais jovem e maratonista, que eu já não sou mais, né? Então, tem muita gente, por exemplo, aqui está na ausência, mas você tem, como é que chama? Eu quero dizer que eu teria muito orgulho, tenho orgulho de dizer que fui colega desse grande gaúcho, Henrique Fontana, do PT, né? Então, como tem o do Tasso Genro, e eu conheço. Aí, então, para ser delicado, eu jamais seria indelicado com esse amigo aqui. Dito isso, infelizmente, a condição física brasileira é como nós mais ou menos perfilhamos aqui. O Brasil tem uma interdição internacional muito grave nesse momento. O Brasil tem uma interdição local a partir do dado que está aí. Diz-se ao Brasil, como se fora dogma de ciência, isso tudo foi uma coisa muito precária que o Fernando Henrique operou na sequência da desvalorização do câmbio em 99, no começo do ano, e ele chamou o Armínio Fraga, e o Armínio Fraga estava vindo com a cabeça fresquinha de Chicago, operando com o Jorge Soros, e trouxe 3 ferramentas. E a ferramenta, basicamente, é o seguinte: vamos introduzir isso aqui como variáveis que sinalizem para que não há uma anarquia no país, e a partir deste conjunto inteligível de ferramentas, nós vamos ir arrumando a coisa. E como tudo no Brasil, isto que era uma coisa precária para dar um sinal para o mercado, virou dogma de fé e agora gravemente legitimado por 3 mandatos do PT. Como eles lá em São Paulo acham que a vida se resume a PT e PSDB, nós brasileiros pagamos esse pato, né, de não ter nada com isso. Então, estou me referindo a como é que você encara as contas públicas, superávit primário, ponto. Superávit primário anunciado ex ante, pouco importa se o país entra numa epidemia ou se o país eventualmente entra numa guerra, para falar em teoria, como isso não é sustentável, em tese, né? Se você entrar numa guerra, alguém imagina aqui que o Roosevelt fez conta de quanto custaria o esforço de guerra norte-americano, recalcitrantemente adiado para desespero do Winston Churchill lá na Segunda Guerra Mundial? Não fez essa conta. Porque o superávit primário é um valor, não é nem superávit, é sanidade fiscal, é um valor. Mas repare bem, é mesmo sanidade fiscal apurar as coisas por ano fiscal, 1º de janeiro, 31 de dezembro? 2 exemplos práticos muito contundentes. Eu sou ex-prefeito, ex-governador, enfim, não sou poeta, não tenho mais direito de jogar a conversa fora. Se você faz a manutenção preventiva de 1 quilômetro de estrada, custa entre 12 e 15 mil dólares a manutenção de 1 quilômetro de estrada preventiva. Então, você faz a estrada, ela tem uma durabilidade. Se você fizer a manutenção preventiva, custa entre 12 e 15 mil dólares por ano, por quilômetro, não por ano, por quilômetro a manutenção preventiva. Isso acontece a cada 5 anos, uma vez. Se eu não faço a manutenção preventiva de 15 mil dólares por ano, quer dizer, por ciclos de 5 anos, em 20 anos essa estrada estará destruída e custará, além das mortes e o custo de frete ser 4 vezes o custo rodoviário brasileiro mais caro do que o nosso competidor internacional. Vocês do Rio Grande do Sul tem uma importância muito grave a questão do frete rodoviário para vocês, seja recebendo
do Mato Grosso, do Centro-Oeste para Rio Grande, ou aqui mais um Paraná, Paranaguá, enfim, ou para vocês escoarem sua produção em direção à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, vocês usam essencialmente, dado que não temos mais marinha mercante, o frete rodoviário. Pois bem, destruído tudo isso, já com todos os custos e ineficiências, custa $250 mil recuperar 1 quilômetro de estrada. Então, não é possível apurar a sanidade fiscal assim. Economizar 15 sequencialmente, eu economizo em 5 anos, 5 vezes 15, dá 75, para gastar 250 mil, com todos os custos inerentes. Então, o Brasil não tem este projeto. Segunda ferramenta, Inflation Target. Eu chamo, não é por pedantismo, porque isto é uma inovação teórica, introduzida numa literatura de 5ª categoria por pulsos ideológicos e que simplesmente, meus compatriotas, não é praticado em nenhum lugar do mundo, salvo depois do Brasil, um experimento muito diferente na Nova Zelândia. Eles aqui botaram o nome pomposo de meta de inflação. O que é isso? Eu anuncio ex ante 4 anos que a inflação daqui 4 anos vai ser 3 pontos com tolerância de 2. E o que eu faço? Eu estou tabelando uma variável macroeconômica, e se esta é a variável macroeconômica tabelada ex ante, eu estou querendo dizer, sem dizê-lo, que eles jamais nos disseram, que todas as outras variáveis macroeconômicas a esta tabelada ex ante têm que se subordinar. Portanto, taxa de crescimento, nível de salário, nível de emprego e sanidade fiscal. Já é em si uma contradição. E eu atiro com taxa de juros, que é uma impertinência. Por mais que a Maria Lúcia lembre que o Fed tem todo um jeitão privado, o mandato do Fed, que é o Banco Central Americano, é um mandato como o da Europa. O mandato do Banco Central Americano, o Fed, é perseguir a menor inflação a pleno emprego, está escrito lá. O mandato do Banco Central Europeu é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Ninguém, nem Japão, nem China, a Nova Zelândia está experimentando e vai cair fora já já. Usa esse tal Inflation Target, que aqui toma o nome de meta de inflação. E terceiro, câmbio flutuante. O câmbio, como é um preço relativo da economia, é sadio que você não brinque muito com ele. É muito importante, é sadio que você não brinque muito com ele. Porém, nenhum lugar do mundo pratica câmbio flutuante assim, com casca e tudo, como se anuncia aqui. Para o mal ou para o bem. Repare bem, a Dilma, o Lula, sei lá quem, manipularam o câmbio para fins eleitorais, o Fernando Henrique manipulou o câmbio para fins eleitorais e deu no mesmo filme. Vocês são muito novinhos, mas para mim isso não me assusta, não. É impressionante como nem sequer muda os atores. Quando eu fui governador, eu era governador, deu-se o impeachment do Collor e deu-se, na sequência, o escândalo dos anões do orçamento, e o epicentro dos escândalos do orçamento era uma empresa de engenharia pesada chamada Norberto Odebrecht, não sei se vocês já ouviram falar, e não foi o presidente, mas foi o engenheiro responsável deles, diretor, em Brasília, preso. E naquela época, vocês são muito jovens, os computadores se alimentavam com um negócio chamado disquete, né? Então, o terror foi quando a Polícia Federal, por ordem judicial, invadiu a casa de um diretor e pegou o disquete da Odebrecht, e o pânico entre nós brasileiros, de todos os rincões, era quem está e quem não está no disquete da Odebrecht. Eu, felizmente, não estava no disquete da Odebrecht, nem o Germano Rigoto. O que não quer dizer que não puderam estar, porque sabe-se lá se aquilo mistura alho com bugalho, enfim. Mas olha o filme. Depois do Fernando Henrique, em 99, janeiro, fevereiro de 99, esse filme igual, desvalorizou o câmbio, mentindo que não ia fazer, desconstituiu-se rapidamente, a inflação foi a 12%, e o Lula foi no Congresso Nacional, na época a Câmara Federal presidida por Michel Temer, pediu o impeachment do Fernando Henrique. Cacete, não é possível que esse país continue sem aprender lição nenhuma. Estou dizendo para vocês pesquisem isso aí. Aí eu, na época, lá fui eu, chamar o PT de golpista, que era importante preservar a democracia, que esse negócio de governo ruim não é a solução, não era interromper e tal. Está aí 1000 textos meus e tal, o mesmo filme, cara. O mesmo filme. Só que agora passou do limite, passou da conta, porque aquela dívida na época eram 600 bilhões de reais. Correspondia a 37% do PIB. Agora a dívida está em 3 trilhões de reais, que já corresponde a loucos 70% do PIB. E aponta para 100% do PIB, que é a iminência da iliquidez.
E nós estamos brincando de moralismo, de novelizar, como se alguém estivesse na plutocracia brasileira preocupado com moralidade. Não estão, não. A Globo não quer nem saber de moralidade. Nada. Zero de moralidade na cabeça da Globo, zero de moralidade na cabeça dos dirigentes da burocracia do PMDB, zero de moralidade ou decência na cabeça do PSDB. Quer ver o que é escândalo? Anota aí. O Brasil inteiro foi distraído quando houve a desvalorização do câmbio. Eu vou terminar, que até vou ter que pegar o avião. 3 bancos erraram na desvalorização do câmbio de 99. 3 bancos erraram. Os outros todos acertaram na mosca. Estavam vendido, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, vendido, terça, comprado todo mundo, menos Banco do Brasil, Caixa Econômica e Marca e Fonte Sindam. Por que o Marca Fonte Sindam? Porque o Fernando Henrique enganou o Chico Lopes, Brasil para sofrer, dizendo para o Chico Lopes que ele ia continuar no Banco Central e que o negócio de uma tal banda de flutuação com diagonal endógeno, cacete A4, é um negócio de maluco, é o que ia vigorar como política cambial. O Chico Lopes vendeu essa informação para o cara do Marca e Fonte Sindam, o cara foi lá e apostou na informação privilegiadíssima, do ninguém menos presidente do Banco Central, só que o Fernando Henrique estava operando um Banco Central privado na casa dele com o Armínio Fraga, que fez a desvalorização cambial para corrigir a distorção competitiva do país, que de fato é a única variável que melhorou. Então, Michel Temer vai resolver o problema? Não vai mesmo, porque nós vamos acrescentar agora um componente que nós não tínhamos desde a revogação da ditadura, que é o componente da negação de legitimidade ao governante do dia. Porque o governante do dia pode mudar de opinião. Eu sou um crítico azedo do governo Dilma, mas ela pode mudar amanhã. Demite o cara do Banco Central, ela pode demitir, bota um cara lá, e para fazer esse serviço até eu topo, que ela não saiba, né? Vai lá e baixa a taxa de juros 2 pontos. Simples assim, olha, é chocante, vocês não estão acreditando. Baixa a taxa de juros 2 pontos, há uma grita enorme nos jornais e não acontece nada com a inflação. Nada, rigorosamente nada com a inflação. O que vai acontecer? Você começa a reverter expectativas, que é talvez 40% da ignição da retomada do desenvolvimento, a expectativa. E hoje nós estamos com baixa taxa de formação bruta de capital e com expectativas extremamente hostis. Por quê? Porque não tem desse mato não sai cachorro. Não sai coelho, não sai nada daí, a não ser confusão e violência, que é o que eu mais temo hoje em dia, violência. Assume. Aí o Michel Temer vai botar o quê? Ele vai nomear um governo de gente decente, que é para atender o pulso moral da nação brasileira. Ministro da Justiça, Eduardo Cunha. Né? Ministro do Planejamento, Moreira Franco. Anota aí. Ministro do Planejamento, Moreira Franco. Ministro dos Transportes, o Padilha, que foi ministro do Fernando Henrique. Foi ministro do Fernando Henrique. E eu, quando fui romper com o Fernando Henrique, disse para ele, não fico, porque o seu governo está traindo tudo que nós nos comprometemos de fazer, e pior, um homem com a sua personalidade está abrindo mão por pragmatismo, mas negócio de ladroeira, para ser responsável depois. Porra, Ciro, pegou pesado. Como ladroeira? O ministro dos Transportes está roubando e distribuindo dinheiro com a turma aí da turma dele. Falei para o Fernando Henrique na época. Qual não quer? Quem vira ministro da Dilma? O próprio. Vai mudar? Ele tem como se livrar dessa turma? Quem é que está escrevendo o documento? Leiam, pelo amor de Deus. É tudo mentira, mas as intenções formalizadas dizem claramente a que senhor esta gente quer atender. O que está escrito num documento chamado Ponte para o Futuro anuncia, para começo de conversa, desvinculação do orçamento das questões de saúde, de educação e de seguridade social. Anuncia que as políticas sociais... Como é? Não, eu estou dizendo o nome do negócio, é Ponte para o Futuro. Leiam. Anuncia o que é um neoliberalismo mofado, que nem mais os grandes teóricos do neoliberalismo, com quem discutia e debatia, um desses livros que eu escrevi, aí foi o primeiro livro em língua latina, esculhambando tecnicamente a insustentabilidade orgânica, teórica do neoliberalismo, por questões simples. O laissez-faire já tinha sido desmoralizado na experiência humana, mas modernamente você tem muito claramente a lição, o almanaque do Capivarol de economia. A economia tem 3 fatores: o fator de produção, que é capital, matéria-prima e capital humano, gente.
Aí, na proporção que fisicamente se quer liberalizar a circulação de riquezas do capital e riquezas físicas, riquezas materiais, se erguem no mundo restrições envergonhantes, que o Rigoto, com a sua sensibilidade sempre, lembrou que a gente não devia jamais esquecer em momento algum, que é esse fenômeno da migração, hostilizada por neonazismo, por não sei o que e tal. Os Estados Unidos celebraram o NAFTA com o Canadá e o México, na mesma proporção em que a liberalização da circulação de riquezas foi feita, ergueu-se um muro de Berlim, físico, é cachorro, é muro de concreto, é arame farpado e gente morrendo todo dia para fazer a migração para os Estados Unidos. Então já era insustentável aí. Mas eu chamei a atenção nesse livro para as assimetrias competitivas, até usando, vamos dizer, o jargão deles. A pergunta simples é possível competir abertamente com a condição de empreender sendo dramaticamente nacional, ou discuto com quem quiser discutir a taxa de juros, que é uma condição sine qua non da produção e da competitividade do sistema, a taxa de juros é global? É tão fácil de responder. Hoje o juro é negativo, no Japão, na China, na Europa e nos Estados Unidos. Se você tomar $1.000 emprestado, não, exatamente, essa invenção é que nem jabuticaba, correção monetária, mas não existe mais, agora é a taxa de juros que faz essa tarefa, mostrando de novo a seu brilho no seu trabalho. Mas repare bem, a taxa de juros é uma variável da sanidade fiscal, que é uma questão de país a país. Depois você tem uma outra questão, escala. Gente querida, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na cabeça e ajudar nosso povo a entender. Uma das características graves da China é a escala. A China tem uma fábrica têxtil que produz 1 bilhão de camisetas ou de calça jeans por mês. O custo de produção, com seus custos fixos relativizados a nada, mais a lucratividade reduzida à fração de centavo, faz com que, e vou repetir, invariavelmente este bem produzido com as características chinesas, ou serviço, vale também, o preço final é mais barato do que custa produzir como nós brasileiros fazemos. Simples assim. A calça jeans hoje chega, por questão de escala, na Sulanca de Caruaru, que é um cluster completamente de informalidade, já não tem tributo, todas essas baboseiras que o empresariado considera relevantes, não tem tributo, não tem cargo previdenciário, não tem carteira assinada, não tem negócio de ambiente, zero. Pois bem, a calça chinesa chega mais barato lá em Caruaru do que produzir lá sem Estado. Por quê? Porque tem esse fator de financiamento e escala. Terceiro fator, tecnologia. Tecnologia não é um domínio global. Nunca foi. Crescentemente jamais será. O Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Repare que eu falei montar um avião, não falei produzir um avião. O Brasil só tem 8 países do mundo que sabem montar um avião. Um belo dia, concretudes. A Venezuela, nos devaneios maluquetes lá do Chaves, resolveu fazer uma encomenda de 16 aviões supertucanos brasileiros, que é um belo de um avião de treinamento no Brasil, mas que tem um desempenho interessante lá no escaramuça que eles tiveram com o Peru. Coisa. Resolveu comprar os 16 aviões. Saiu no Wall Street Journal a notícia que as ações da Embraer subiram 18%, a Embraer fez uma chamada de 600 garotos brilhantes para trabalhar, porque recebeu essa grande encomenda, etc, etc. No dia seguinte, o embargo americano. Não vende. Por quê? Porque lá num pedacinho do avião, que eles chamam de aviônica, lá um daqueles palitinhos ali, aquelas coisas que mexem ali dentro, ou que acende, é domínio sensível, só produzido nos Estados Unidos. Só que com aquele negócio o avião voa. Sem aquele negócio o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó. E nós não podemos vender os nossos aviões, as ações despencaram 25%, os 600 garotos não foram mais contratados, e a gente fica aqui bancando o pato, replicando a ideologia dos outros, que não interessa para o nosso interesse. Então, esse cidadão vai afundar o Brasil, porque os problemas são esses, e agora ele vai para lá, por exemplo, eu vou dizer, este governo é ilegítimo. Eu não farei o que a direita brasileira tem feito hoje, que não pago mais imposto, porque eu pago imposto para o Estado brasileiro. Mas eu vou continuar pagando meus impostos. Mas aonde eu puder dizer que eu não reconheço a autoridade de um governo que está se constituindo pelo golpe, eu vou dizer. Se eu represento muita coisa, eu não represento, não sei.